eu preciso colocar o camarote, mas vou falar para vocês, anotem a quantidade de absurdos que vocês estão prontos para ouvir nesse instante do camarote sobre o que está acontecendo entre Congresso americano e as denúncias que foram feitas pelo Congresso americano para o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Algumas questões importantes, né? Além disso, eu queria ver esse pessoal se posicionando quando o Brasil sofreu um ataque concreto à democracia brasileira. É essa a grande questão. Dizer que não tem... Olha o título do relatório. O ataque à liberdade de expressão no exterior, o silêncio do governo Biden, no caso do Brasil. Vamos até... Assim, parece que alguém de Marte pousou aqui na Terra, chegou aqui no Brasil e não viu o que aconteceu. É essa a sensação que dá. Eu estava conversando com ministros da Suprema Corte ao longo do dia para entender a visão do Supremo. A variação que se tem é que o que está se tentando fazer com o Brasil é uma espécie de laboratório para a eleição americana. E a mesma metodologia, você tem uma interconexão da extrema-direita no mundo e contestando regimes, contestando democracias. O que é que você tem? É um grupo republicano, um deputado republicano, que está usando o caso do Brasil, invertendo com fake news, para pressionar o Biden lá nos Estados Unidos, porque você tem eleição com Trump. Então, tudo tem conexão. E veja, o que chama atenção recentemente, inclusive dos ministros da Suprema Corte, é o próprio Elon Musk fazendo ataques diretos ao ministro Alexandre de Moraes e chamando a atenção, veja, alguém com repercussão internacional chamando a atenção para a situação brasileira, do Twitter aqui, do antigo Twitter do X, e agora isso sendo usado pela Câmara Americana dos Estados Unidos. Enfim, a grande questão que não se coloca é que todas essas decisões judiciais no Brasil, elas foram tomadas justamente para combater ataques à democracia, desinformação, fake news, tentativa de criar uma suspeição no sistema eleitoral brasileiro e ataque à urna eletrônica. Eu vou começar pelo Pavanato, porque é surreal, Pavanato. Eu não sei se você conseguiu fazer uma lista de absurdos que esse cara falou, mas o nosso bulldog da Globo News, ele estava inspirado ontem à noite, cara. O bicho tava... Não, e ele dá uma... Ele entrega ali um momento, né? Ele fala assim, não, para questionar o regime, as democracias. Então, assim, porque não é bem uma democracia, né? É um regime mesmo, é um regime ali... que inclusive é um regime de exceção, porque medidas excepcionais são tomadas contra cidadãos, a lei não é exatamente o que fundamenta é o que vem da cabeça de alguns ministros, e é interessante que ele tenta jogar tudo isso como se fosse apenas uma questão, essa direita que detesta a democracia, ela quer se articular para conseguir o poder, etc. E daí ele fala, todas as medidas que foram tomadas foram para conter o discurso antidemocrático e a desinformação, era para conter esses grupos de extremo... Cara, vê se faz sentido. Ele está afirmando que foram tomadas medidas de censura, o que alguns julgam como desinformação, para conter o ataque à democracia. Censurar é atacar a democracia. Censurar é exatamente o oposto do que eles estão pretendendo fazer. E o que acontece é ministros que concentraram um poder gigantesco durante a eleição com a desculpa de que estavam defendendo a democracia. E agora, o que está acontecendo o mundo está vendo o que aconteceu no Brasil. E é interessante que se não fossem realmente abusos, se não fossem realmente ilegalidades, se não fossem realmente censura e atos antidemocráticos por parte da nossa justiça, por que eles estariam tão incomodados com a denúncia? Qual o problema do Congresso questionar? Qual o problema dos americanos saberem o que está acontecendo aqui? Se está tudo em ordem, se as decisões são legítimas. Enquanto o camarote está lá, no conforto dele, subserviente, submisso ao autoritarismo, enquanto ele estava tranquilo, vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido, um cidadão brasileiro apenas por opinar, alguns cidadãos brasileiros apenas por opinar, estão tendo que viver fora do país, longe das suas famílias. Tem gente passando fome, tem gente passando apuro. Os recursos do Monark foram bloqueados. Por quê? Porque ele falou, eu não confio
nesse sistema, eu não confio nesse processo, eu não confio. Ele afirmou alguma coisa? Não, ele disse que não confia. E por isso ele está fora do país sem recurso. Ele foi roubado pelo Estado. E o Camarote, um covarde, fica quieto, não só fica quieto, passa pano, advoga. É igual os grandes regimes ditatoriais, né? Os grandes regimes autoritários, no nazismo, tinha isso, né? É o jornalista cadelinha, é o jornalista subserviente, é o jornalista que passa pano e ajuda na perseguição, que não representa a sociedade. Porque quem é representado pelo inútil do Camarote? Quem é representado por esse cara? Ninguém. Ninguém é representado por ele. Vai ver lá a repercussão que ele tem nas redes sociais. Não tem nenhuma. É por isso que ele até comemora. É por isso que ele até gosta quando figuras notórias das redes sociais são censuradas. Porque essas figuras são mais expressivas do que ele. Tadinho. Quem vai tirar uma foto com o Camarote é capaz dele ser linchado na rua, porque ninguém gosta. Então, é aquele jornalista, eu vou falar vendido porque ele é pago pela Globo, e a Globo faz serviço para o governo mesmo, a Globo faz serviço para o Supremo, vendido, que está ali apenas para defender o autoritarismo, a perseguição, Exato. Assim como nos regimes comunistas, assim como nos regimes fascistas ao redor do mundo, e rotulando a oposição como extremo, quando o extremo é ele e os amigos dele que perseguem e restringem direitos. Eu acho, Pavanato, que você tinha que ser mais elegante e educado com as cadelas e as prostitutas. As cadelas... Eu adoro uma cadelinha. Eu adoro uma cadelinha. Todo mundo gosta de uma cadela, né? De uma cadelinha. E coitadas das prostitutas, né? Porque as prostitutas... Tem muita prostituta que tem um senso de dever moral, um senso ético. Esse cara não tem nenhum. A prostituta não inverte a realidade. Ela dá aquilo que ela tá dando, tá oferecendo e tá pagando. Oferece aquilo que existe. Ó, deixa eu falar uma coisa. A pior prostituta é a meretriz da informação. Ela não desculpa a realidade. Você sabe que você tá pagando por um afeto. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilha sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.